Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade na nossa aula da semana. Então, essa semana nós estamos falando sobre as diferenças, como nós somos diferentes uns dos outros, tá? Aproveitando essa aula das diferenças, nós vamos falar sobre o compartilhamento de espaços. Ou seja, nós compartilhamos espaço com outras pessoas. Hoje a nossa aula vai ter uma participação muito especial dos nossos fantoches, tá? Para mostrar para vocês, então, como é compartilhar espaços. Nós vamos começar falando da sua casa. Você mora sozinho na sua casa? Não. Você divide ela com outras pessoas. Alguns adultos, é claro, moram sozinhos, mas a maioria das pessoas divide a casa com outras pessoas, tá? Então, eu vou trazer um exemplo lá de uma casa onde mora o pai. Vou trazer aqui uma participação muito especial dos nossos fantoches. Vamos lá. Então, o pai, vou fazer esse fantoche aqui, ó. O pai e a mãe, certo? Dividem a mesma casa. Também nós temos os filhos. Então, vou trazer mais um fantoche lá. Não mora sozinho. A menina e o menino, 2 filhos. Olha lá. Então, essa casa já moram 4 pessoas. O pai, a mãe, a filha e o filho, tá? Vamos pôr mais uma pessoa nessa casa? A avó mora na casa também, a vozinha, olha lá. Então, eles estão compartilhando o espaço em 5 pessoas, tá? O pai, a mãe, vou colocar aqui do lado. Então, o pai e a mãe. Nós temos, então, o irmão, os irmãos, tá? O filho e a filha, então, mais 2, e a avó. Dividem espaços. São pessoas diferentes, mas que dividem a mesma casa e convivem com as diferenças, tá? A professora agora vai dar um exemplo de locais onde também nós temos que dividir o espaço. Ou seja, nós não estamos sozinhos, nós temos que dividir o espaço. Quando a gente pensa em cidade, a cidade, por exemplo, é composta por ruas, por bairros, por casas, prédios, comércios, indústria e outras pessoas, tá? Então, o que acontece? A população de uma cidade divide os espaços públicos, onde não é a nossa casa, e privados, onde é a nossa casa, tá? Então, toda a cidade está dividida entre os espaços públicos e privados. Os espaços públicos são os lugares que são administrados pelo governo, mas pertencem a nós, que somos a população. Por exemplo, as praças, que vocês adoram passear, que a professora sabe, as ruas, os parques que nós visitamos, as avenidas, as praias que existem nas cidades do litoral. Esses espaços são públicos, é o governo que administra. Quando nós vamos à praia, nós temos que dividir o espaço com outras pessoas, correto? Então, os espaços privados, eles pertencem a alguém, tá? Então, pode ser pessoas, pode ser empresas, tá? Por exemplo, espaços privados. A nossa casa é um espaço privado, pertence a nós. A loja é de alguém. As escolas particulares, os shoppings, tá? Esses lugares são privados, são mantidos pelos proprietários, que cuidam, que fazem a manutenção, que preservam.
E esses espaços públicos, por exemplo, as praças, é o governo que cuida dos bancos, cuida dos jardins, faz a manutenção, tá? Então, nós temos que dividir esses espaços e também nós somos responsáveis por preservar esses espaços, tá? Então, eu vou mostrar algumas fotos para vocês agora desses espaços, tá bom? Então, só para relembrar, os espaços privados, que são nossos, e os espaços públicos, que nós temos que dividir com outras pessoas. O professor agora vai mostrar uma sequência de fotos para vocês entenderem melhor. Então, mesmo nós sendo todos diferentes, nós temos que conviver com outras pessoas e dividir os espaços. Agora nós vamos falar de espaços públicos, por exemplo, as praças. A professora vai mostrar algumas fotos para vocês para dar exemplo de praças. A professora pegou algumas praças aqui de Curitiba. Como vocês podem ver nas imagens, nós temos outras pessoas nas fotos. Esses espaços são considerados espaços públicos, tá? Então, os espaços públicos, como a professora já falou anteriormente, são de responsabilidade do governo, das prefeituras, por exemplo. Nas praças, as prefeituras cuidam das praças. Faz a manutenção. Manutenção, o que é? Cuida dos bancos, como nós estamos vendo nas imagens. Cuida do jardim. Cuida dessas estátuas que estão aparecendo. Esses locais, por exemplo, essa praça onde tem esse parque para brincar, as árvores, tudo isso são espaços públicos, que quando nós vamos, como vocês estão vendo nas fotos, temos outras pessoas para dividir o espaço. Então, apesar das nossas diferenças, nós sempre temos que dividir os espaços com outras pessoas. Bom, pessoal, agora vamos falar dos espaços privados, aqueles que pertencem a alguém, tá? Exemplo de espaços privados: as casas, como nas imagens, aonde você mora, por exemplo, a sua casa ou o seu apartamento. É um espaço privado, pertence a alguém, o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua avó. As lojas comerciais, essas lojas também são espaços privados. Outro exemplo de loja: as escolas particulares também são espaços privados, pertencem a alguém. Os shoppings, espaços privados. Uma atividade, uma tarefa. Vocês conhecem esses espaços? Eu quero que vocês vejam essas imagens. E digam quais espaços são esses. Agora, com a ajuda, eu quero que vocês me respondam. Quais desses lugares podem ser utilizados por várias pessoas ao mesmo tempo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quais desses espaços podem ser utilizados apenas por pessoas conhecidas ou que recebam autorização para acessá-lo? Combinado? Então, eu quero que vocês respondam
se vocês conhecem esses espaços. Uma ótima lição para vocês e um ótimo feriado. Até a próxima aula.